Boa noite a todos. Quero agradecer a organização da Tecnoalimentos pelo convite. Quero agradecer a presença de todos vocês, de disponibilizar um tempo aqui para a gente trocar uma ideia nesse tema que eu acho tão interessante. Eu acho que vocês também, se não estariam aqui, né? Então, assim, para falar um pouco de tendência, a gente precisa, de início, entender um pouco do cenário mundial da produção de leite e do posicionamento do nosso estado com relação a isso. Então, assim, aqui estão o ranking dos maiores produtores de leite do mundo aqui de 2022. O Brasil fica ali, figurando ali em algumas referências bibliográficas em quarto lugar e algumas em terceiro, mas a gente está com espaço bom, né? Uma produção considerável a nível global. Então está faltando um pouco assim de melhoria na qualidade do leite com relação à contagem de células somáticas e principalmente contagem total de bactérias, para a exportação de lácteos aqui no Brasil de fato deslanchar, né? Conseguir assim agregar mais valor aos produtos industrializados aqui. O Ceará, no ano de 2022, ele teve um aumento na produção do leite cru industrializado de 7,3%. Um aumento considerável, né? E a gente chegou aí aos 366 milhões de litros industrializados no ano. Isso é um volume bem considerável. Aí dá um dos maiores do Nordeste. Eu acho que a Bahia tá. Eu acho que assim, eu não cheguei a puxar Nordeste, mas se não me falha a memória, o segundo do Nordeste. Então, assim, dá na casa aí de 1 milhão de litros dia, né? Se a gente for fazer aí uma continha de padeiro, né? Mas é isso. Então, assim, como inovar, né? As indústrias de lácteos e de alimentos em geral ficam sempre se perguntando isso. Diariamente eu escuto essa pergunta e não tem resposta pronta. Depende da realidade de cada indústria, depende do cenário, depende de entender a conjuntura atual do mercado, né? Então, assim, de forma genérica, inicia-se inovando, aumentando o mix de produtos. Isso é o básico, né? A empresa faz 1 ou 2 linhas de produtos e ela tende a aumentar, mas às vezes não faz isso de forma programada e organizada, né? Outra maneira de inovar carregando um valor mais agregado ao produto, inovar nas características nutricionais e de públicos específicos. A gente vai ver mais adiante, focar em alimentos para determinados nichos de mercado, para dietas específicas. O consumidor está cada vez mais exigente com relação a sódio, a gordura, açúcar, né? Então, está atento a essas necessidades dos clientes para conseguir disponibilizar produtos que atendam a esses anseios, né? Então, inovar também, muitas das empresas não consideram que
alterar a embalagem é uma inovação, mas é uma inovação considerável, tendo em vista que em muitas situações, quando você consegue diminuir a porção, por exemplo, falando de lácteos, de queijos, né? Por exemplo, uma peça de queijo, se ela for 1 quilo, se for um queijo de média a alta maturação, ela vai estar um preço hoje considerável no mercado. Se você consegue apresentar esse produto num formato diferente, numa embalagem menor, consequentemente você facilita o acesso ao consumidor como um todo, né? Não dá privilégio a só uma classe que tem um poder aquisitivo maior e consegue que as famílias consigam colocar no carrinho aquele item que, se fosse a peça de 1 quilo, ou de 800 gramas ou de 500, não conseguiria, né? Então isso também é uma forma de inovar, tá com bastante tendência, né? Inovar na forma de comercialização e no conceito em geral. A gente vê um movimento hoje das grandes empresas em criar lojas virtuais e fazer a própria venda do produto. Tem empresas dentro de São Paulo, você faz o pedido pela manhã, à tarde recebe o produto em casa, né? Então eles usam aquele apelo do produto fresco, direto da fazenda para sua mesa, coisas desse tipo que dão um diferencial e agregam valor ao produto final, né? E quando eu digo inovar num conceito geral, no posicionamento do mercado, a empresa conseguir se comunicar com o cliente e explicar o que é que ela está fazendo, como é que ela está inovando, qual é a vantagem daquele produto que ela está oferecendo. Isso já foi bem mais difícil de fazer. Hoje eu não vou dizer que está fácil, mas facilitou um pouco com as redes sociais, enfim. E a gente vê aí no mercado, tanto de lácteos como de alimentos em geral, hoje embalagens que conversam com o cliente, né? Como assim, né? Você vê embalagens com QR Code ali todo mundo hoje tem um celular na mão, quase todo mundo tem um acesso à internet ali direto. Então você escaneia ali o QR Code e várias informações que não poderiam estar ali na gôndola junto com o produto, elas são disponibilizadas para o cliente. Então as grandes marcas hoje usam isso na linha de queijos, dão harmonização de como harmonizar o queijo, de como fazer um prato usando aquele produto, receitas, refeições rápidas usando como ingrediente os produtos lácteos que elas fornecem. Então tudo isso são formas de inovar, às vezes sem fazer um produto novo, inovar fazendo o que já faz, mas mudando a forma de fazer. Porque eu penso que as empresas hoje, elas têm o conceito de que inovar é só fazer algo novo, mas fazer algo diferente também é inovar. Fazer o que estava fazendo de forma diferente também é inovar. A gente vai ver aqui grandes marcas fazendo produtos que não são assim novidade no mercado, mas a forma que eles estão fazendo é que faz a diferença e que torna isso uma inovação e uma tendência, que é o que a gente se propôs a falar aqui, né? Então eu quis iniciar pelo leite EQA2 porque alguns dizem que é o leite do futuro. Eu não sei se eu me pergunto se quem vai dizer isso somos nós, clientes, né? Não é a indústria, e alguém tem que comprar a ideia de colocar isso no mercado, né? A principal diferença, para quem ainda não ouviu falar do leite
A2 é na beta-caseína, no genótipo A2. Então existem alguns mitos aí no mercado de algumas facilidades, de alguns benefícios desse leite que na verdade não existem, né? Assim, falando a grosso modo, para ser mais compreensível com vocês, existem, a maioria dos indivíduos, grande parte, tem uma certa indisposição ao consumir leite com a beta-caseína A1. A maioria do leite hoje comercializado no país, a caseína é A1, A2, a beta-caseína é A1, A2. O leite A2 só tem a beta-caseína A2. Então, quem tem problema de digestibilidade com essa beta-caseína A1, ele não vai ter esse desconforto ao consumir o produto, né? Então, o principal é isso, entender desse produto. Mais na frente a gente vai falar aqui de alguns mitos, mas é uma tendência, já se fala aí alguns países da Europa, a partir de 2030, comercializar apenas leite A2. E eu me pergunto também assim, né? Por que não? Por que não aqui? Por que não fazer? Se conseguisse identificar, né? Muitos produtores têm animais com essa característica genética aqui no nosso estado, no Brasil inteiro, e desconhecem, né? É um produto que ele pode ter um pouco mais de valor agregado. Pequenos produtores também têm no seu rebanho animais com essa característica e não sabem, e o que está faltando é identificar o rebanho, fazer a genotipagem, o teste genético. Pode ser feito através do leite, através do sangue, através do folículo dos animais, né? Coleta o folículo e envia para o laboratório para analisar. Existem kits, testes mais rápidos. E identificando o rebanho, isso é uma característica bem predominante desses tipos de animais, né? Dessas raças. Então, mas assim, o produtor, a propriedade, conseguindo fazer essa genotipagem, ela parte com certificação de parte do rebanho, ou do rebanho inteiro, se ela partir para um trabalho genético para ter tanto fêmeas como machos, ou fazer a inseminação com o sêmen, com material genético de animais, de machos que sejam A2, né? Então, tendo isso, conseguiria se agregar bastante valor ao leite comercializado. Existem já grandes marcas comercializando esse tipo de leite aqui no país, e se tem essa característica de melhor digestibilidade, né, por que não fazer, né? Os principais gargalos para isso é fazer a identificação, a certificação, mas ordenhar de forma separada. Então, a propriedade, ela identificando os animais, existindo um laticínio na região que se propõe a fazer esse tipo de produto, né? Produtos com esse tipo de leite, ou envasar o leite com esse apelo, né? Ela vai ordenhar primeiro os animais A2, leite A2, o armazenamento vai ser separado, a logística de transporte até chegar ao laticínio separado, e a industrialização também, para garantir em todo o processo que não haja contaminação cruzada com leite A1, né? Então, a indicação do leite A2 e os mitos que eu comentei no início, alguns influencers digital falam sobre isso,
Algumas empresas que já comercializam esse tipo de leite também não desmentem, de certa forma. Eu acho que eles entendem que alguma forma de benefício com essa desinformação, né? Mas, de fato, o leite A2 ele não tem nenhuma relação para indivíduos intolerantes à lactose. A lactose ela vai estar lá no leite, a não ser que seja um leite A2 que foi adicionado da enzima lactase, passou por um processo de hidrólise da lactose e foi disponibilizado dessa forma para indivíduos com intolerância. Fora isso, não vai ter esse apelo. E a PLV, né? Alergia à proteína do leite de vaca. Vai estar lá a proteína do leite de vaca. Se ele for A2, A1, independente disso, ele vai estar lá. Então, algumas pessoas indicam de forma errada para pessoas que têm alguma dessas restrições esse tipo de leite. E também a gente não vê também um movimento de desmentir isso, vamos falar assim, né? Então, a vantagem seria um custo com valor agregado maior, o preço é bem diferenciado para esse tipo de leite. E o desafio de marketing é aquilo, é o consumidor conseguir entender o que é aquele produto, se a empresa disponibiliza, põe no mercado e não informa de forma clara na embalagem, não informa em outro tipo de mídia, né? O primeiro contato que ele tem ali com a embalagem, ele não entende o que é, e acontece que às vezes eu tive notícias de leite A2 aqui no Ceará, de uma empresa bem conceituada, veio um lote, um volume considerável, e no final eles tiveram que fazer um encarte com o mesmo preço do leite o HT comercializado normalmente aqui no estado, porque o consumidor não comprou porque não sabia o que era, entendeu? O HT nativo dessa Não. A gente vai ver aqui na sequência algumas marcas que já estão fazendo, né? A Italac também está fazendo. A LED foi quem deu o pontapé inicial aqui no país fazendo. Depois a Piracanjuba, agora a Italac. E o primeiro aqui da LED ele é pasteurizado resfriado. Os outros dois são processo HT, né? E eu coloquei esse do centro aí, porque ele é A2 zero lactose, justamente porque se não fosse, quem é intolerante não poderia consumir. Então, para comprovar o que eu falei antes, daqueles mitos, né? Essa Alelo A2, queria falar para vocês dela. É uma startup aqui cearense. Ela está se propondo a fazer a genotipagem dos rebanhos dos pequenos produtores aqui no estado. Estão discutindo uma parceria com o governo do estado para fazer as análises do rebanho de pequenos produtores. Vamos discutir como é que vai ser classificado para se enquadrar que é pequeno produtor. Mas assim, uma análise por animal hoje está girando em torno de R$50 e o governo, essa startup está querendo fechar uma parceria com o governo para o governo custear isso para os pequenos produtores. E aí assim, eles querem, a ideia é disponibilizar uma plataforma onde esses produtores vão estar cadastrados, os laticínios vão poder entrar, buscar saber qual município tem, qual propriedade tem, e se tiver interesse, montar o sistema de logística para coletar isso e tirar do campo para levar para a mesa do consumidor. Então ela está se propondo a fazer esse meio de campo entre a propriedade rural e o laticínio, né? O produtor e quem vai fazer o processo.
vamos falar um pouco de soro, porque lá na frente a gente vai ver vários produtos que vão usar o soro, o concentrado proteico de soro de leite como ingrediente, agregando bastante valor. Então, o soro, ele era visto na indústria de laticínios, em geral, como poluidor ou como algo que só daria para alimentação animal e para descarte, né? Então, a realidade nossa hoje aqui no estado do Ceará pouquíssimo soro é transformado em produto novamente. A maioria do soro ainda é destinado para alimentação animal. Quando muito é desnatado, o soro passa equipamento, por uma centrífuga, uma desnatadeira, uma padronizadora, retira-se o creme de leite, a gordura do soro do leite, e essa gordura é utilizada para a fabricação de outros produtos, como manteiga da terra, como a nata, enfim, a fabricação de requeijão, é utilizado como ingrediente para a fabricação de outros derivados lácteos. Mas produtos com valor agregado realmente, o estado do Ceará não está fazendo com soro. O que se faz mais é bebida láctea, mas um produto com valor agregado pequeno, uma logística cara, que não poderiam fazer produtos com valor bem mais agregado e dar um aproveitamento e uma destinação bem melhor para esse soro que é produzido aqui no nosso estado. Então, assim, como inovação, tem que transformar todo esse soro em produtos lácteos rentáveis. Como tendência, tem que fazer isso o estado do Ceará para ontem, é urgente. A aplicação do soro na indústria de alimentos, ela tem uma gama de produtos que ele pode ser usado, né? Vai em pães, em bolos, em sorvete, enfim, em produtos lácteos, né? Então, é um produto que está indo ali por ralo, que as indústrias estão deixando de agregar um valor grande e ganhar um dinheiro considerável, né? Coloquei aqui por último, que eu penso que é imprescindível para a cadeia produtiva do leite aqui no estado, um acordo, um diálogo, uma cooperativa, uma associação, uma sociedade de empresas de vários laticínios, enfim, mas que o soro seja pelo menos concentrado, vai diminuir o volume, facilitar o transporte, né? Existem equipamentos que fazem a concentração, tira-se parte da água do soro, faz uma concentração e transporta-se esse produto resfriado para uma unidade que faz a secagem, né? Ou montar uma torre de secagem aqui no Ceará, que seria interessante demais. Então, assim, a gente faz uma continha de padeira ali no Vale do Jaguaribe ali, rapidinho, dá 400, 500 ml de soro por dia. Então, é um volume bem considerável. Se for partir de um princípio aí de 1 para 16, se dividir aí o volume desse por 16 litros, vai dar mais ou menos 1 kg de soro. É essa conta por cima que se faz. O soro, em média, hoje a R$ 9,00 o quilo está sendo vendido. Então, é um valor considerável, né? É um dinheiro considerável que está indo por ralo. A composição média do soro, se for observar aqui, ainda tem 6,7% de sólidos totais, 0,2, 0,3 de gordura, a lactose quase que intacta aqui do leite. Então, partindo-se aí do princípio aí de um leite com o extrato seco total de 12, 12,5, a gente tem ainda aí a metade
dos sólidos ainda estão aí no soro, né? Então é um produto com um potencial muito grande, que as grandes empresas estão focando. A gente tem exemplos aqui no Nordeste, tem a Nativille, que processa uma quantidade grande de queijo mussarela, e ela já está transformando o soro que ela produz em soro em pó, e não sei se já estão fazendo concentrado proteico, que é um processo um pouco mais complexo, mas que o produto final fica com um teor de proteína maior, e já dá para usar em outras aplicações, como em produtos para atletas, enfim, para essa turma aí que malha, que cuida bem da saúde, que não é meu caso, né? Mas tem a da Vaca, na Bahia, do seu Lutz Viana, estão beneficiando, talvez, que hoje eu imagino, quase que 400 mil litros dia de leite, todo destinado praticamente para queijo, e todo soro é feito a secagem, transformado em soro em pó. E um dos clientes grandes deles aqui no Ceará é o nome Dias Branco, mas tem outros, né? Então são exemplos aqui próximos de cases de sucesso nessa questão do soro, né? Aqui são exemplos. O nome da empresa é Só Ouro. Será que dá dinheiro, né? Essa empresa aqui, ela produz tanto soro de leite em pó desmineralizado, concentrados proteicos com vários teores de proteínas diferentes, e está aí no mercado. Tem empresa de suplementação que estão comprando produtos da Só Ouro e de outros, né? E só fracionando e vendendo. Vocês tiram a margem que dá para se ganhar nesse produto. Tá na moda, né? Whey Protein tá na moda, então pegou, emplacou mesmo. Então tem empresa que compra ele assim, compra ele aqui, saco de 25, fraciona, comercializa. Não tem o recebimento de 1 litro de soro, mas vende whey. Isso é inovação também, né? O cara não tem um laticínio, mas está lá vendendo para as academias. Então aqui várias das aplicações do soro de leite, né? Vida lácteas, iogurte, requeijão, queijo processado, pães, biscoito, bolo, sorvete, suplementação para atleta, como eu estava falando antes. Aqui os soros concentrados proteicos são usados aí e agregam, diminui custo, entram em substituição de parte do leite e agregam valor, principalmente nessa parte aqui de suplementação para atletas, barra de cereais, de proteínas, agregam um valor considerável ao produto. E nesses outros eles entram mais como substituto do leite. Lógico, são permitidos pelos regulamentos técnicos dos referidos produtos, mas reduzem o custo de produção do produto final, né? A parte de inovação, assim, eu tentei focar mais na parte de queijos e na parte de fermentados, que eu acho que o nosso estado aqui é mais carente. A apresentação é um pouco, são 50 minutos, 1 hora, então é um mundo, né, pessoal? Então não daria para esticar muito. Mas para inovar, a gente tem que entender um pouco do que está acontecendo, né? Então tivemos recentemente, agora tem-se notícias de algumas reduções, mas preços de insumos muito elevados, né? O poder de compra
do brasileiro, o poder de compra do consumidor, a gente sabe que vem se deteriorando ano a ano. O tamanho das famílias vem diminuindo. O consumidor está buscando cada vez mais produtos com apelo de saúde, bem-estar, de sabor, mais naturais possíveis, com menos aditivos, né? E a margem de lucro das queijarias em si está bastante comprometida, em parte porque muitos estão fazendo mais do mesmo, estão mudando. Então, a gente tem uma empresa de consultoria e já está aí no mercado há 10 anos, e às vezes eu fico um pouco triste de estar conversando ali no café aqui do lado antes da apresentação, e assim, de 10 empresários que se propõem a montar um laticínio aqui no nosso estado, 8, 9 chegam querendo fazer o queijo mussarela ou o queijo coalho. Ou seja, é o que todo mundo faz, entendeu? E esse mesmo cara, um ano depois, se a empresa dele está funcionando, ele volta procurando o serviço da gente para mudar, sendo que no início já foi sugerido que ele não fizesse aquilo, entendeu? Então, mas ele insiste porque ele vê o volume de venda que existe para aquele produto, mas não estuda o mercado, como colocar ele na gôndola, como posicionar, o preço do produto final, a logística, enfim, ele não vê o todo, ele vê parte da cadeia e pensa que entende, e assim, né, o dinheiro é dele, ele tem que investir da forma que ele achar mais conveniente, cabe a gente tentar orientar, mas às vezes a gente fica um pouco desanimado, mas é a realidade, né? Então, comentei um pouco disso, a gente entender o que é que o consumidor está buscando e o que é que ele está passando, porque só em cima disso a indústria de lácteos ela pode pensar como fazer algo diferente, como inovar, né? Se ela não entender a realidade, não entender o cenário atual, não projetar um futuro próximo, como é que ela pode inovar? Como é que ela pode seguir uma tendência se ela não entender o que está acontecendo no cenário próximo a ela, e fizer uma perspectiva de cenário, não digo nem distante, assim, mas mais realista, mais próximo possível, né? Fica difícil. Então aqui vou começar a mostrar algumas tendências que tem de marcas bem conceituadas no mercado, e que vocês vão ver que muitas das coisas que vão aparecer aqui, dos exemplos que vão aparecer aqui, perdão, são produtos que já existiam, então estão apenas sendo apresentados de forma diferente, com conceitos diferentes, né? Aqui um queijo mussarela zero lactose. Quantas empresas aqui no Ceará fazem queijo mussarela? Quantas delas fazem zero lactose? Eu acho que minha amiga Gleicione está aqui, do Serviço de Inspeção Estadual, né, Gleicione? Ano passado eu devo ter registrado aí no mínimo uns 30, 40 processos de queijos mussarela aqui no estado, a empresa da gente, né, a gente consultoria. Eu me recordo de ter feito registro de zero lactose. Então, todo mundo fazendo a mesma coisa, entendeu? Um queijo mussarela light, registrei um agora recente, fiquei surpreso, uma empresa nova, estava chegando no mercado, já quis colocar, e eu incentivei porque eu disse, tem mercado, as pessoas procuram, as marcas de fora vêm, coloca aqui e vende, entendeu? Então, as tendências também na forma de apresentar o produto, porções menores, praticidade para o
consumidor, produtos fatiados, porções pequenas, né? Você vê aqui, ó, 200 gramas, 120, 150. Então são porções pequenas, porque às vezes são produtos, aqui no caso do queijo mussarela nem tanto, mas às vezes são produtos com um valor agregado alto, um produto caro. Se fosse uma peça grande, não iria rodar, entendeu? E também as famílias estão reduzindo, então para evitar o desperdício. Antes você podia se dar ao luxo, muitos consumidores chegavam no supermercado, fatia aí tanto de mussarela, leva em casa, estraga e tal. Hoje, quem está ali à frente do lar, seja a dona de casa ou seja outro membro da família, ele está bem antenado nisso, né? Evitar o desperdício. Então, essas porções já pré-fatiadas, pequenas, elas evitam bastante o desperdício e dão uma praticidade grande dentro do lar, né? Então aqui tem da tirolesa, da firmeza, queijo mussarela ralado, pronto para o uso, depois do advento da pandemia, né? Cada vez mais o cozinha em casa, aquela história do fica em casa, trouxe esse lado positivo, né? Que eu entendo que seja positivo, daqueles momentos de mais satisfação com a família, com os amigos, que ficou todo mundo isolado, não podia se ver, né? Mas quem ficou ali dentro do lar pôde desfrutar de alguns momentos que na correria do dia a dia, do cotidiano, não tinha possibilidade, elas não se permitiam isso, né? E muitas das pessoas, dos consumidores, né, criaram um hábito com isso. E além disso, num restaurante hoje você sair com a família, o custo é elevado, não todo mundo que pode pagar. Então aquele happy hour com os amigos às vezes substitui por um churrasco na casa de né? Faz ali uns petiscos e aí vai entrando os produtos do laticínio. A parte aqui do mussarela entra naquela tendência da praticidade, tanto do food service como da dona de casa. Se você for observar, aqui não está direcionado aqui para uma pizzaria. Pizzaria não compra pacote de 1 kg de queijo mussarela. Pizzaria não compra pacote de 500 gramas de queijo mussarela. Pizzaria compra barras, né? Hoje não fatia-se mais, as pizzarias elas ralam o queijo mussarela e jogam sobre a pizza, né? Então a tendência para economizar na hora de usar o produto, então faça o prato gastando menos queijo, o queijo já está pronto, né? É um queijo que a empresa já fazia, está só uma apresentação diferente e agregando valor. Como? Só com a praticidade do cliente, consumidor final. Isso é tendência. Embalado geralmente com a atmosfera modificada, com algum antiaglutinante para evitar que ela aglomere, já que ela é ralada, né? A mussarela com teor de umidade um pouco mais baixo, coloca no mercado e está sendo absorvido bem. Alguém já viu esse produto aqui? Aqui são palitos de queijo mussarela. Esse da tirolês, aqui eles ainda fazem um apelo de 5 horas fora da geladeira. Então você pode colocar na bolsa, na lancheira da criança para levar para a escola. Ele diz aqui a porção, usa o apelo de proteína. Muitas empresas usam o apelo de cálcio. Então, assim, aquela tendência de substituir refeições
por lanches mais completos, assim falando, entendeu? Então, essas duas empresas aqui, elas, tanto a Tirolês como a Tilat, já estão fazendo o mussarela nessa apresentação. Então, entra naquela, é mussarela, gente, só tá vendendo de uma forma diferente, entendeu? Agora, o que eu vejo é que muitas vezes as indústrias, elas fazem produto diferente, mas elas não conseguem se comunicar com o cliente e explicar por que aquele produto foi criado, qual a vantagem dele levar ele em vez de levar o outro que já existia. Então, é onde eu digo que a embalagem tem que conversar com o cliente. É o primeiro contato que o cliente, que o consumidor tem com o seu produto, com a sua marca, é com a embalagem. A embalagem, além de ser o cartão de visita, a roupa do produto, hoje ela tem que conversar com o cliente, ela tem que dizer as vantagens daquele produto através de um QR Code. Não estou falando em colocar na rotulagem, eu trabalho com isso todo dia. Não estou falando de colocar na rotulagem informações e apelos que não são permitidos, mas de explicar o que realmente é aquele produto, como usar, como aplicar, como harmonizar numa receita, como usar ele com vinho, né? Aqui, tendência mais para a parte do food service, e eu acho que veio, aqui é um caminho sem volta, viu, pessoal? A gente vê hoje um movimento muito grande desses queijos processados. Muitos laticínios ainda têm um receio de produzir, diz que é um produto de péssima qualidade, diz que obrigado, que o consumidor convencional não vai levar, entendeu? E tem muitas marcas colocando isso, em vez de peças grandes assim, já fracionado, porçõezinhas pequenas, e colocando no mercado. A Pollen está fazendo isso, tem várias outras marcas fazendo, mas o que a gente vê que está acontecendo hoje de fato são várias empresas fazendo esse queijo processado e vendendo como queijo mussarela. Isso é uma coisa que a inspeção tem que combater de forma assim bem incisiva, sabe? Que é uma concorrência desleal e que a gente sabe que a gente está dentro de laticínio todo dia sabe o que está acontecendo. Mas pegando aqui para o que a gente se propôs a falar mesmo, de tendência e de inovação, esse aqui é aquele cheddar que tem na pizza, né? É um queijo processado. Geralmente aqui vai ter de queijo ou de massa de origem láctea em torno de 70%. Aí vai entrar um mix de estabilizantes, espessantes, gordura vegetal, amido modificado, soro de leite, enfim, concentrado proteico, pó, e tudo isso vai ser fundido e no final vai entrar o preparado de cheddar, vai originar esse produto. Existem várias apresentações diferentes, mas está ganhando cada vez mais mercado as peças grandes já fatiadas. Então o cara que tem um carrinho de lanche, o cara que tem uma hamburgueria, que tem um trailer, que faz lanche ali na frente do centro de eventos quando tem um show, entendeu? Ele já recebe aquela embalagem já com queijo processado todo fracionado, e é praticidade que ele quer e menos desperdício, entendeu? Então algumas já estão usando embalagem com fechamento diferenciado
usou parte, o que sobrou fecha com a conservação maior para o produto. Isso aqui é uma tendência que vem para ficar. E o queijo processado sem ser cheddar também, não tem volta. Não tem volta, porque o consumidor hoje, ele é uma coisa que tem que ser observada, os hábitos alimentares estão mudando por conta do poder de compra que está diminuindo. Então o consumidor, ele quer preço. Então ele vai queijo processado, consumir requeijão, muitos deles vão consumir uma mistura de requeijão, gordura vegetal e amido. Você vê um leite condensado sendo substituído por uma mistura condensada. Você vê um creme de leite sendo substituído por uma mistura de creme de leite, sopa de leite e gordura vegetal. Então, assim, são tendências que não é a empresa dizer que vai fazer produto de qualidade inferior. Ela oferecer a opção para o cliente decidir o que é que ela quer comprar. Então, se vê hoje grandes marcas fazendo esses produtos, entendeu? Então, coisa que veio para ficar, não tem volta. Queijo coalho, nosso queijinho coalho aqui, ó, como o pessoal fala aqui, né? O queijinho coalho aqui é diferente, cheddar, novidade. Queijo coalho, feito do mesmo jeito. Que vai mudar aqui na hora de fazer a salga do queijo, vai um preparado sabor cheddar, em pó ou em pasta. Na hora da salga. E aqui no Nordeste não tem-se muito hábito de consumir, porque é um produto bem regional nosso, dessa forma, né? Então a gente compra, a gente bem faz os peitinhos em casa. Mas o Sul, Sudeste, isso aí vende pra caramba, né? Que é o queijo coalho com alho. Aqui, produção de queijos de maturação curta, com apresentações diferentes. Aqui sim se consegue agregar um pouco de valor. E aqui entra vários daqueles conceitos que eu já vim falando antes, entendeu? Então, aqui são queijos de maturação entre 20 até próximo de 60 dias. Defumado, provolone, né? Queijo prato, queijo do reino, apresentações diferentes. Ali o esférico, ele fracionado, aqui ele já fatiado, pronto para o uso. Aqui são embalagens com atmosfera modificada. Aqui não tem vácuo, né? Substitui-se o oxigênio por outro gás, geralmente gás carbônico, para preservar as características do produto e as fatias não grudarem. E é uma apresentação diferente, mas você vê ele na peça fracionado, tem a peça grande inteira, a peça fracionada aqui em torno de 600 gramas. E aqui 120, 150. Então a ideia é o consumidor colocar no carrinho e levar, seja qualquer uma delas, né? Então são apresentações diferentes, porque os queijos são mais caros, tem um valor agregado maior, e se for peça grande fica complicado. O consumidor, a primeira coisa que olha, o queijo ele é pesado na loja para ser ofertado. Então você chega na loja e você vê o consumidor olhando etiqueta por etiqueta, está procurando a peça mais barata. O que é isso? É isso aqui, ó. Porção menor que ele está procurando. O dono do laticínio chega lá e vê aquilo e não se toca o que o consumidor está pedindo. Produção de queijos aqui está faltando aqui no Ceará. Tanto queijos de maturação média, com sabores assim mais picantes, como os que eu mostrei antes, como queijos mais finos, queijos mofados, como gorgonzola, como um brie. Então, aqui não tem nada do outro mundo para fazer. Aqui
O Ceará tem condição de fazer isso perfeitamente. Você não vê nenhuma indústria fazendo. Por quê? Tempo. Mas são opções diferentes e são queijos. Aqui são quase porções individuais. Porque geralmente você leva um queijo desse gorgonzola para casa. Se tiver 5 pessoas, geralmente 1 ou 2 consomem, as outras não gostam. Então o queijo é caro. O paladar é para quem tem um sabor assim mais aguçado, né? E acaba que sendo tendência a porções menores, né? Aqui falar um pouco dos fermentados. Aquela coisa, o consumidor está procurando sabores diferentes, produtos com mais fruta, está preocupado com a saúde, está preocupado com a imunidade, quer produto com menos açúcar, com menos gordura, com mais fibra, com probiótico, zero lactose para públicos específicos. Então aqui, gente, tem coisa para fazer demais nas bebidas lácteas e nos iogurtes. E eu vou passar alguns exemplos aqui com sabores diferentes, né? Aqui é um grego açaí com banana. Tendência a açaí com banana em ninho aí é só o que dá aí em todo o bairro, né? Essa Iorgos aqui tá fazendo uns produtos bem diferenciados. Aqui é um iogurte com café. Diferente, né? A Danone entrou com essa linha. Ela diz que é só leite, fermento vivo e aí aqui amora e linhaça, coco e chia, tem amaranto e manga, se não me falha a memória, é outro. Então são sabores diferentes, apresentações diferentes, porções menores, né? Tudo isso as tendências que eu venho falando desde o início. Ali torta de limão, um iogurte maçã com canela, né? Também da Iorgos. Essa empresa tá fazendo uns produtos bem diferenciados. Então são sabores e combinações diferentes, né? Aí você vê a Batavia aí também com esse apelo de mais fruta no produto, de pedaço. No Ceará não tem ninguém fazendo isso. Você vê um ali, um flocos, tem pedaço de chocolate no iogurte. Então, sabores diferentes, né? Você vê pêssego com maracujá, você vê abacaxi com coco e com pedaço de fruta. Isso, sim, mas também tem as versões, como a gente vai ver, com menos açúcar, com menos gordura, né? As versões light, as versões apelo à imunidade, saúde. A Frimeza lançou essa linha que ela chamou de Imune C. Então ele é um iogurte e ele é rico em vitaminas, vitaminas C, D e zinco. E eles usam o apelo que melhora a imunidade. E ele tem, eu coloquei esse de acerola porque é bem diferente, né? Tem um de laranja, tem, se não me engano, tangerina. Então eles usam aqui que dá um upgrade da imunidade, né? Tem o Imunodei, a piracanjuba. Então esse é uma combinação de vitaminas, fonte de fibra, beta-glucana de levedura, ou seja, com apelo de imunidade, que ativa o sistema imunológico, essa beta-glucana de levedura. Então são produtos assim bem diferentes. Aqui mais voltado para o público que está preocupado com saúde, né? Então, com colágeno varizol aí, ó.
Natural Whey, ajuda no desenvolvimento de unhas, cabelo. Então eles usam esse apelo aí, né, sem açúcar, zero lactose, zero gorduras totais. Então ele é um mix de quem está preocupado, a mulherada que está preocupada com a saúde. Na rede social tem um vídeo, é uma mulher, uma moça andando, consumindo e falando que vai para o salão de beleza, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Ou seja, é uma pessoa que está preocupada com a saúde e com a aparência, né? Os iogurtes probióticos, fonte de fibra, vem os triplo zero, né? Zero açúcar, zero gordura, zero lactose. Então essas combinações, né? Aqui um produto da nossa querida Betânia aqui, foi um dos últimos lançamentos dele, né? Ele é zero, triplo zero, né? Como eles chamam. É um iogurte desnatado com papaya e linhaça. Então, um apelo aí bem diferente e sem açúcar, sem gordura e para dietas com restrição de lactose. E assim, esses produtos zero lactose, até quem não tem restrição está consumindo, porque nutricionistas estão cada vez mais indicando o consumo desse tipo de produto. E aqui a linha, né, que está bombando no momento são os iogurtes e as bebidas lácteas com concentrado proteico de soro de leite, com soro de leite em pó. Então aí tem misturas diferentes, sabores inusitados e apresentações bem inovadoras. Jabuticaba, né? Aqui é uma bebida láctea, o apelo de 14 gramas de proteína por garrafa, né? Então todos esses produtos aqui, o principal agregador de valor é o que está empurrado aqui no Ceará, é o soro. Então esse também já é uma bebida láctea que já está entrando na linha que eles chamam de shake, mas é uma bebida láctea, 26 gramas de proteína por garrafa, né? Então eles usam um concentrado proteico com um percentual de proteína maior para conseguir ter essa porção de proteína, essa dose de proteína por embalagem, né? Então esse aqui é o com coco e batata doce, também triplo zero, também zero lactose, zero adição de açúcar, 15 gramas de proteína por porção. Essa linha da Danone e o Pro tá bombando nas páginas na internet. A campanha é pesadíssima. Você entra lá e tem cálculo calórico, tem tudo isso no site, né? Tem indicação de consumo, absorção de proteína, enfim, tem uma infinidade de coisas que lá no site que induzem o consumidor a consumir esse tipo de produto. O último lá, uma embalagem bem diferente, é um iogurte também, açaí com banana, 15 gramas de proteína, e um apelo de 8 horas fora da geladeira, né? Então é uma embalagem bem inovadora, que consegue dar uma praticidade no dia a dia, nos lanches e na substituição de alguma refeição por um produto desse. Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído de alguma forma para enriquecer um pouco o conhecimento de vocês. Se vocês tiverem perguntas, estou à disposição. Aqui é o
são os contatos da nossa empresa de consultoria. A gente está aí há 10 anos no mercado. Acho que passou um folderzinho aí para vocês, né?